amigos do Diálogo Espírita, toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. Todos os homens são irmãos, filhos de Deus, Pai único. É natural que cada indivíduo julgue, entenda a sua religião como a melhor. Tanto é que quando ele acaba encontrando algo diferente, acaba se convencendo de que há uma outra possibilidade, ele troca. Conosco, espíritas, não é diferente. Temos imenso respeito por todas as manifestações religiosas legítimas, mas nós seguimos os ensinamentos contidos nas obras de Allan Kardec, por entender que se o espiritismo não é o caminho único que nos aproxima de Deus, e realmente não é, ao menos é o mais curto. Se não é o espiritismo, se nós não somos donos da verdade, ao menos possuímos uma grande fração dessa verdade, capaz de expandir a nossa consciência para o futuro, para além da vida material e, como resultado, uma felicidade maior a ser alcançada mediante o trabalho, mediante o estudo, mediante o crescimento espiritual. É importante dizer que o próprio Kardec alertava que o espiritismo não vinha para aquelas pessoas que estavam satisfeitas com as suas religiões. Mas principalmente a proposta de vida que o espiritismo oferece é exatamente para aqueles que não possuem crença alguma, para os materialistas ou para aqueles religiosos de fachada, que falta convicção, falta a prática, e para aqueles que claramente cujas religiões não atendem mais às suas necessidades morais e intelectuais. Na próxima semana, eu falarei sobre uma experiência pessoal envolvendo outras religiões. Fique agora com o quadro Entrevistas, e depois as explicações sobre as ressurreições promovidas por Jesus e a própria dele, e eu volto no final com um abraço fraterno. Até! Olá, amigos! Hoje no quadro Entrevistas, uma presença mais do que especial. Estamos aqui com Leonardo Gonçalves da Silva e o nosso tema de hoje é suicídio e adolescência. Tudo bem, Leonardo? Olá, tudo bom? Antes de tudo, vou apresentar o Leonardo para vocês. Ele trabalha na Secretaria Municipal de Educação de São José dos Pinhais e na Oriente Psicólogos. A formação dele é psicologia. Ele frequenta a Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, onde ele é coordenador de juventude e é palestrante. Repetindo, o nosso tema de hoje é suicídio e adolescência. O que é um tema muito complexo, né, Leonardo? Porque a maioria das pessoas prefere evitar o tema, prefere nem falar sobre. É inevitável falar de suicídio sem um certo estranhamento, não é? Parece contrário à própria natureza humana. Então, nós evitamos ao máximo tratar de um assunto que não é nada confortável. E, com certeza, como a gente fala pouco sobre esse assunto, ele deve ter muitos mitos, não tem? E muito em função de toda essa celeuma em torno do suicídio, Baleia Azul, a própria série da Netflix, foram se perpetuando ou se divulgando muitos mitos. O primeiro deles você já falou, é de que falar de suicídio provoca suicídio. E não necessariamente. Falar de suicídio é extremamente importante para que nós possamos prevenir o maior número possível de casos. Mas até a imprensa, ela procura evitar de noticiar. Sim, há um pacto de silêncio e há também certas diretrizes para que se fale de suicídio. A série trata de uma forma muito equivocada, porque ela trata o suicídio mostrando detalhes muito perigosos. A série, você diz A série da Netflix, Os 13 Porquês. Ela demonstra o suicídio, ela mostra o suicídio com uma riqueza de detalhes que dá instruções àqueles que queiram, porventura, fazer isso. Mas é extremamente salutar que nós falemos de suicídio, inclusive para desfazer esses mitos ou tirar a força desses mitos. Outro mito é de que aquele que tenta suicídio está apenas tentando buscar atenção. Chamar a atenção dos outros. Chamar a atenção dos outros. Você imagine se uma pessoa
que busca atenção de forma tão desesperada a ponto de se matar, não merece, de fato, conseguir cuidado, atenção. É como se alguém estivesse se afogando e gritando por socorro e você dissesse, não, não vou socorrer, porque ele está gritando só para chamar a atenção. Não faz o mínimo sentido. Aqueles que falam que vão cometer suicídio, esse é outro mito, de fato tendem a cometer. Porque a ideia suicida, ela vai nascendo ao longo do tempo e vai se instalando. A pessoa procura os métodos, pesquisa muitas vezes no Google os métodos, até que lá na frente, depois de ter dito várias vezes que cometeria suicídio, ela vem a tentar. Muita gente diz assim, fulano está dizendo que vai cometer suicídio, mas se fala demais não vai fazer nada. Ele já está planejando. Já está planejando, né? E isso é extremamente... É um recado, na verdade, é um alerta. A pessoa fala, ou não apenas fala que vai cometer suicídio, ou começam a surgir frases como eu não sirvo para nada, o mundo seria melhor sem mim, se eu morresse seria melhor para todos vocês. São frases que precisam ser tratadas com cuidado. Quando a pessoa diz isso, alguma coisa precisa ser vista, né? Sim. E quais são os fatores de risco e de proteção ao suicídio? Quando a gente fala em fator de risco ao suicídio, nós estamos falando basicamente de transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, alguns transtornos de ansiedade, mas por motivos diferentes, transtorno de abuso de substâncias, mas quase sempre nós estaremos falando de depressão, de casos em que a depressão não foi diagnosticada. Então, é preciso sempre prestar muita atenção a todos aqueles que estão à nossa volta quando começam a dar sinais de depressão, de desalento. É preciso prestar muita atenção também quando há casos de suicídio na família. Quer dizer, o histórico familiar é extremamente importante nesses casos. Uma primeira tentativa, e isso a gente retorna um pouco aos mitos, de que a pessoa que sobrevive a uma tentativa de suicídio está fora de risco, é justamente o contrário. Uma pessoa que tenta o suicídio pela primeira vez, ela aumenta em 10 vezes o risco de tentar uma segunda vez. É considerável esse dado? Sim. Então, quando uma pessoa tenta o suicídio a primeira vez, é preciso tomar muito cuidado. Inclusive quando dá internação em hospital, porque é no hospital muitas vezes que essa segunda tentativa acaba acontecendo. Tomar cuidado para não deixar esta pessoa sozinha a partir do momento em que ela tentou uma vez, porque poderá vir a tentar novamente. Uhum. E a gente hoje quer abordar suicídio relacionando isso com a adolescência. Quando a gente fala de adolescência, qual que é a idade específica? A partir de quanto até quantos anos? Bom, nós estamos falando aqui apenas para fazer um corte a partir dos 13 anos. A gente já pode começar a falar, em alguns casos até antes, mas vamos estabelecer essa idade de 13 anos. O fim da adolescência, poderia-se dizer 18, 25, depende muito da estrutura familiar de que nós estamos falando. Mas a adolescência vai terminar lá no iniciozinho da vida adulta, não tendo necessariamente uma data, um ano específico para terminar. Mas nós podemos relacionar os riscos de suicídio com a adolescência quando nós examinamos a adolescência em si. Lá na questão 385 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos tratam das mudanças que ocorrem no espírito com a chegada da adolescência, eles colocam que, quando a criança já não precisa mais da proteção exclusiva dos pais, começam a aparecer as características inerentes daquele espírito. Então ele já coloca aí 2 centros de conflito. Um, que os pais precisam perceber que ele não é mais uma criança. E 2, que haverá um conflito entre aquilo que ele é enquanto ser e aquilo que os pais a ele ensinaram. Ou até o que os pais esperam que ele seja. Até aquilo que os pais esperam que ele seja. Aí a gente completa com a psicologia quando ela diz que nós temos 3 lutos na adolescência. O luto pelo corpo da infância. Por quê? Você tem aquela criança que é a alegria da casa. Você tem aquele corpo. Quem nunca viu aquelas brincadeiras? De quem é essa mãozinha? Ah, é da mamãe. De quem é esse pezinho? É da mamãe. Quando chega a adolescência, esse corpo vai deixando de ser o corpo que a mamãe beijava. Porque ele começa, inclusive, a ficar estranho. Começa a aparecer cabelo onde não tinha, começa a aparecer barba, as curvas das meninas vão começando a surgir. Tudo vai ficando muito complicado. E aquele corpo amado da infância vai embora. E passa a ser motivo de conflito.
Então você imagine o quanto deve ser complicado para esta pessoa se acostumar com esse corpo em desalinho. E ainda tem os desejos da adolescência que vão surgindo. Com o banho hormonal da adolescência, surge o desejo sexual, que é outro grande complicador. Então você vai observar nas fotos que circulam pela internet do Baleia Azul, ou das crianças que entraram nesse exercício, neste desafio que teoricamente levaria ao suicídio, você tem os cortes no corpo, os cortes no braço com gilete, que é uma agressão a este corpo que está causando tanta confusão. Esse novo corpo que está aparecendo. Que novo corpo que está aparecendo e que aquela criatura vai ter que dar conta disso. Eu achei interessante quando você falou banho hormonal. Interessante esse termo, eu nunca tinha escutado isso. É quando começam, isso começa até um pouco antes da adolescência, lá na puberdade, quando os hormônios começam a ebulir e trazer todas essas novas sensações, as alterações no corpo e causando toda esta confusão. Então esse é um dos lutos que acaba causando, inclusive, um certo rebaixamento na autoestima. E se a gente tem uma autoestima equilibrada como fator de proteção ao suicídio, a própria constituição da adolescência acaba causando um problema nisso. Nós temos ainda um segundo luto, que é o luto pelo pai da infância. Nossos pais na nossa infância são os nossos heróis, são aqueles que não erram nunca. Quando acontece algum problema, a primeira coisa que vem na sua mente é gritar pela mãe, e ela vem e resolve. Ou pelo pai. Ou pelo pai, e ele vem e resolve. Mas aquela criança vai percebendo, à medida que ela vai amadurecendo, que aquele pai não é um herói. Aquele pai não é um Deus. Aquele pai é apenas e tão somente uma pessoa que erra tanto quanto ele, às vezes erra mais do que ele. Daí vem aquela acusação de todo adolescente, de acusar o adulto que ele é hipócrita. Porque na visão dela, ele de fato é hipócrita. Porque ele não é aquilo tudo que ele achou que era, aquele herói todo. E esta quebra é bastante dolorosa. Quer dizer, você perde uma parte da confiança naqueles heróis que você tinha. E se você tem uma relação familiar equilibrada como fator de proteção ao suicídio, você acaba causando, mais uma vez, um problema em relação a isso. E você tem, talvez, um terceiro luto, que é o luto pela perda da condição infantil. Eu gosto de usar, para exemplificar esta perda, a Metamorfose de Kafka. Você tinha na Metamorfose um caixeiro viajante que trabalhava o tempo todo e enviava o seu dinheiro para a família. E assim era a relação dele dedicada à sua família. Até que em algum momento ele começa a se sentir estranho e percebe que está se transformando numa barata. E ao se transformar numa barata, ele vai ficando cada vez mais isolado da sua família. No início eles têm medo, depois eles têm pena e acabam sentindo raiva dele. Esta barata é este adolescente. Por quê? Lá você tinha aquela criança que corria pela casa, a alegria da família, e a partir do momento em que ele começa a contestar o poder dos pais, a partir do momento em que ele começa a ter alterações de humor difíceis de serem compreendidas, ele passa a ser chamado de aborrecente. O que é um aborrecente? Aborrecente é aquele que se transformou no aborrecimento da família. E ele vai se isolando cada vez mais nesse mundinho dele. Aí você fala, não, meu filho fica o dia inteiro jogando videogame no quarto. Pera, por quê? Quer dizer, você está tendo um isolamento e lembremos que isolamento é sempre fator de risco para suicídio. A gente diz sempre que isolamento é fator de risco para obsessão, mas também o é para o suicídio. Esse isolamento não é uma causa, é uma consequência de algo. Alguma coisa está acontecendo a mais. Sim, você tem todas essas alterações, esses conflitos da adolescência que podem levar ao isolamento, que podem levar à depressão. Então, quando você fala em suicídio na adolescência, você acaba sempre lembrando da história da Baleia Azul. Mas a história da Baleia Azul, ela é uma vírgula colocada lá no fim da situação. Muita coisa já aconteceu antes. O que você pode dizer ou colocar como desencadeador de uma possível tentativa de suicídio na adolescência está muito além do Baleia Azul. Você vai estar falando de dificuldades de adaptação ao corpo, dificuldades de adaptação à família, dificuldades de adaptação a este novo mundo dos adultos que ela acaba tendo que viver. Sim, e Leonardo, se eu conheço alguma pessoa próxima de mim que pensa em cometer suicídio, o que eu faço, o que eu não faço?
Quais são as dicas que você deixa para a gente? Eu diria que a primeira dica, talvez a mais importante, é procurar alguém que de fato possa ajudar. A gente sempre ouve, quando você está falando de suicídio, o que eu posso fazer se uma pessoa fala que vai se matar? Você pode ouvir, mas quem realmente pode ajudar é um psicólogo, um psiquiatra, alguém da área de saúde mental. A gente deve criar um ambiente em que as pessoas possam se colocar, que as pessoas possam falar de suas dores, um ambiente acolhedor e aberto a isso. Mas a ajuda em caso de tentativa de suicídio é do psicólogo ou do psiquiatra. Entendi. E você quer deixar algum recado final agora para as famílias que estão passando por essa dificuldade, para os próprios adolescentes que estão nos assistindo o que você pode deixar de dica? Eu gosto de encerrar esse assunto de suicídio lembrando do capítulo 18 de Nosso Lar, O Amor, Alimento das Almas, em que os benfeitores dizem a André Luiz que nas mais variadas esferas é de amor que os espíritos se alimentam. Almas afins, almas gêmeas, almas companheiras, estão todas conectadas pelo amor. E quando falta amor, as almas mais fracas caem. Então, para que nós não permitamos que as pessoas à nossa volta morram de inanição de amor, alimentemo-nos uns aos outros. Com afeto, com carinho, com presença, com contato físico, ainda que seja difícil. Porque ainda que aquele adolescente que está ali à minha volta esteja arredio, ele precisa e, sobretudo, ele conta com o meu amor. Não só o adolescente, mas como todos aqueles solitários, tristes, precisam de amor. É por amor que nós nos salvamos. É o amor que é a solução para todos os problemas. Obrigado, Leonardo. E telespectadores, internautas, né? Continue prestigiando aqui o programa Diálogo Espírita. Muita paz a todos. A Casa Editora Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Ressurreição. Esse é o nosso tópico de hoje. Uma das passagens mais intrigantes, não é? Da Bíblia e de tantas crenças. O que significa ressurreição? Em teoria, né, voltar à vida um corpo que já estava morto. Reagregar-se aquilo que havia parado de funcionar e retomar seu pleno funcionamento. Uma coisa que a ciência, né, nos diz que não é possível. Os corpos, ao iniciarem seu pleno processo de decomposição,
eles se desagregam, vão formar corpos novos. Os elementos que compõem o nosso corpo, dentro da lei natural, vão se integrar a outros e o grande ciclo da vida, né, se renova e continua. Entretanto, a ideia de que a ressurreição não é possível torna a nossa compreensão de um Deus superior menor, torna esse Deus poderoso menos poderoso aos nossos olhos, pelo contrário. Quando Jesus, chamado por Maria e Marta, pediu que tirassem a pedra do sepulcro de Lázaro e disse para ele voltar, e agradeceu a Deus porque o ouvia, certamente não estava derrogando as leis naturais, mas, com grande probabilidade, Lázaro estava em estado de catalepsia ou letargia, né? E com o grande poder magnético de Jesus, retornou à sua plena vitalidade, às suas funções normais. Qual é a prova, ou qual é o indicativo que nós temos de que era isso que acontecia, sem diminuir de modo algum a grande figura de Jesus, mas que esclarecia quando fazia essas aparentemente curas milagrosas, que estava fazendo isso, não é, para que o povo acreditasse, para que soubessem que ele era um enviado de Deus para ensinar as coisas da vida espiritual, do amor a Deus. Um dos indicativos sérios disso é quando ele faz a aparente ressurreição da filha de Jairo. O que ele disse? Está em Mateus. Ele disse, a menina não está morta, ela apenas dorme. Isso não é um estado de letargia ou catalepsia ou Jesus mentiu? A ideia que os judeus antigos faziam era muito confusa entre ressurreição e talvez o conceito de reencarnação. Em várias passagens da Bíblia, nós estamos falando de um ressurgimento da pessoa para a plena vida espiritual. Claro que ela não precisa do corpo físico, mas em outras estamos falando seguramente da reencarnação. Vejam, por exemplo, o caso de João Batista e de Elias. O que foi que aconteceu? Jesus, né, após a transfiguração, ouviu dos seus discípulos, porque ele se transfigurou e apareceu ao seu lado Elias. Ele ouviu dos seus discípulos. Por que os antigos dizem que Elias teria que ressurgir, teria que voltar, né, antes da vinda do Cristo? Ele falou, mas Elias já veio e eles não o reconheceram. E os discípulos então entenderam, está no Evangelho, está na Bíblia, que fora de João Batista que ele falara. Ora, João Batista não era a ressurreição do Elias, era a reencarnação. Ele voltara num corpo novo, seus pais eram conhecidos, sua história era conhecida. Então o termo ressurreição e reencarnação se confunde em alguns aspectos nos textos bíblicos. A grandeza de Deus é tal, ensina-nos a doutrina espírita e a própria lógica e o nosso raciocínio indicam, que ele, sendo perfeito, não precisa derrogar suas próprias leis, fazendo voltar à vida um corpo morto que já compõe tantos outros, mas, sim, ele pode fazer com que a força magnética de um agente poderoso, um espírito superior como Jesus, né, retorne à plena vitalidade o corpo de alguém que dormia. A ideia da reencarnação, então, até como exemplo da justiça de Deus, que nos permite retornar à Terra numa experiência nova para aprendermos mais, é muito mais compatível com os conceitos científicos e filosóficos da ideia de um Deus tão perfeito, que pode nos fazer imortais, capazes de viver no plano espiritual num corpo adequado ao meio, sem precisarmos dos elementos da matéria densa, que é capaz de, em alguns casos, permitir que alguém aparente dormir e retorne às suas plenas funções, sem que para isso um corpo tenha que estar completamente morto, derrogando o seu retorno às leis naturais. O que importa de tudo isso? A morte não existe. E o nosso retorno no corpo espiritual, para a vida espiritual, e a reencarnação, quando precisamos, são as grandes provas do amor, do desvelo e da justiça divina. Muita paz, continuem conosco.
Meu abraço fraterno da semana vai para o técnico de futebol Abel Braga, atualmente trabalhando no Fluminense. No dia 29 de julho, seu filho mais novo, João Pedro, de 18 anos e que sofria de epilepsia, caiu da janela panorâmica do banheiro do apartamento em que moravam no Leblon, no Rio de Janeiro. Fora este filho que, alguns anos atrás, ainda menino, convencera o pai a abandonar o hábito de fumar. 4 dias depois do evento, Abel Braga estava com a delegação do Fluminense em Recife para um jogo e foi aplaudido pela torcida adversária, inclusive. Mas foi no dia 5 que eu ouvi pela televisão ir às lágrimas com a homenagem recebida por parte da torcida do Fluminense. Em certo momento, ele olhou para o céu, em lágrimas, como se estivesse tentando, talvez, falar com Deus ou com o próprio filho. A doutrina espírita é pródiga em esclarecimentos sobre o assunto vida e morte. Sabemos que a morte, quando ocorre, é apenas separação do corpo físico, porque a alma é imortal. E nós já tivemos, e provavelmente ainda teremos, muitas existências, ao que nós chamamos de reencarnação, propiciando renovadas oportunidades de aprendizado e de evolução espiritual para sermos cada vez mais felizes. Também aprendemos sobre as possíveis causas para as chamadas mortes prematuras, acidentais ou não, como foi o caso do João Pedro, e que não cabe analisarmos agora. Isso tudo traz um grande consolo e alívio para todos aqueles que passam por essa dolorosa experiência de separação dos entes queridos. A morte não rompe os laços de amor e amizade, e no futuro todos nós nos reencontraremos. Mas vendo aquele homem com o rosto em lágrimas, foi impossível não me sentir solidário à sua dor. Corajoso, guerreiro, como a torcida do Fluminense gritava para ele, em vez de se lamentar, entrar em desespero, cair talvez em depressão, preferiu enfrentar o problema, a dura provação, de frente, trabalhando. Força, Abel Braga. Que Deus o sustente na sua caminhada, agora e sempre. Fique com o meu abraço à distância e anônimo, bem como eu estendo a todos aqueles que possam ter passado por uma situação, por uma experiência dolorosa, mais ou menos semelhante, de separação dos seus entes queridos, recentemente. Até a próxima semana. A editora espírita O Clarim é uma das mais antigas do país, com cerca de 200 de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus últimos lançamentos é o romance O Eterno Caminho do Bem, do espírito Caibar Schutel, psicografado por Sérgio V. Grande. Conta a saga de um benfeitor espírita que alterou o panorama de muitas vidas, dentre elas a da jovem Eleonor. Eugênio é o desbravador dos campos escuros do materialismo e do preconceito religioso. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br ou telefone 16 3382 1066. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.